Boa noite, pessoal. Aqui é o Júlio Leite, da Soldiers of Watson Brasil. Hoje eu vou revisar uma legenda aqui com vocês. O feedback vai ser diferente. Vou comentar como eu sempre fiz, mas hoje eu estou gravando a tela e não a minha cara. Detalhe, eu ainda não vi essa legenda, eu não passei ela. Primeira vez que eu a vejo, eu não sei se tá boa, se tá ruim, como é que tá. Aliás, ruim não vai estar não, né? Rafael tá ficando afiado já. Ele fez o Rafael Cordeiro. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou comentando com vocês aqui, vocês vão ver o processo. Eu vou tentar falar o que eu estou pensando enquanto eu reviso, né? Tentar assim trazer do meu pensamento aqui para o vídeo, para vocês irem acompanhando o raciocínio. Então, sem mais delongas, vamos lá. Let's just be honest. E Let's aqui atrasou um pouquinho só, aí começou a falar, a legenda demorou a aparecer, então estou esticando aqui. just be honest. This whole thing was designed to fail from the very beginning. Theresa May Theresa May. Theresa May. Artigo. Theresa May nunca quis. Se a gente deixar sem o artigo, dá um ar mais literário aqui, saca? Por exemplo, Gregor Samsa acordou num belo de um dia e viu-se transformado em terrível inseto. Então não foi o Gregor Samsa, foi Gregor Samsa, né? Então assim, vamos colocar um artigo aqui, estamos no âmbito jornalístico e tal, fazendo uma narrativa, um relato, né? Então, se a gente tirar o artigo, fica estranho nesse caso. Beleza, sigamos. never intended to dignify the referendum result. I warned that Um detalhe aqui, sejamos honestos. Beleza, podia ser, sejamos sinceros. Eu acho, no meu entender aqui de agora, sem pensar ou pesquisar muito, eu acho que ficaria mais convencional português, sejamos sinceros, do que honesto. Porque honesto, você foi no cognato do que ele falou, honest, né? A gente vai let's no. just be honest. This Beleza, não tá errado não. I Estou warned falando aqui o que eu tô pensando. that they were going to Eu stab us all avisei, in the back from day stab in the back. Eu avisei que nos apunhalariam pelas costas. Isso é importante, né? E cabe aqui, tranquilo. Porque você apunhalar alguém é terrível, é grave, mas você apunhalar alguém pelas costas, além de tudo, ainda tem um teor de traição. O cara que apunhala, ele pode ser louco, pode ser apaixonado, pode ser drogado. Agora, o cara que apunhala pelas costas, ele é tudo isso, ou uma disso, e, além de mais, ele é um traidor. Isso que ele quer dizer. A Theresa May, a primeira-ministra britânica, é uma traidora. Por isso que ele fala apunhalar pelas costas, tá? I warned that they were going to stab us all in the back from day one. Theresa May Day one, primeiro dia, beleza. Theresa May, de novo A. Agora, como ele já está falando o nome dela, a gente pode poupar caracteres e falar ela. Ela fez um acordo ruim de propósito. negotiated a crappy deal, knowing it would Propósito, vírgula. be rejected. Sabendo que seria rejeitado, sabendo que quem seria rejeitado, sabendo que o acordo. Então, ele, sabendo que ele seria rejeitado So as to e teria um pretexto. Quem teria um pretexto? E ela teria um pretexto para cancelar o Brexit. create the pretext for cancelling Brexit. If you enter into a negotiation Sabendo que ele seria rejeitado, para que ela tivesse um pretexto. Para ficar gramatical aqui. Para que ela tivesse um pretexto para cancelar o Brexit. if you enter into a negotiation with Se você entra num acordo, se você entra em um acordo, não teve motivo para abreviar aqui. A abreviação é até possível na oralidade, dependendo de muitos fatores, mas aqui não, tá? Você entra em um acordo. no limits on the length to enter into a negotiation with no limits on the length no limits on the length Sem regras de até with onde no pretende limits on the ceder. length to which Não, essa construção ficou muito estranha. Deixa eu ver o que ele fala até o fim. negotiation with no limits on the length to which you'll compromise. That's É isso que ele escreveu aqui. limit. Dá para escrever de maneira mais clara. Se você entra em um acordo sem saber o próprio limite, os próprios limites, It's on the length to which you'll compromise. That's not a negotiation. That's é sim um atestado de rendição. Porque podia ser assim, ó, isso não é negociação, ponto. É um atestado de rendição.
Ou poderia colocar aquele traço, né? Ou meia risca, meia risca. Mas então aqui, isso não é negociação, e sim um atestado de rendição. Que essa vírgula fica estranha com aquele jeito que estava antes. Atestado de rendição. A capitulation, that's surrender from the start. This has been one... Desde o início, isto é um longo processo. Não, isto não. Isto é o... long Isto é catafórico, isso é anafórico. Então a gente está se referindo. Esse isso que ele está querendo dizer, esse this, é o que ele falou antes. Esse isto se refere ao que veio antes aqui em cima. Então é isso, não isto. Isto é quando eu estou segurando a mão, apontando, ou vem em seguida. Então, isso, desde o início, isso é um from the longo start. processo. This has been one long process in managed surrender. Managed surrender, rendição manipulada. Não. Esse manipular está referindo ao no masculino, ele fica como se fosse o processo. Então, o processo é manipulado. Não, a rendição é forjada. O processo de rendição premeditada, pode ser. Porque ela... Olha o que está querendo ser dito aqui. Ele está querendo dizer que ela meio que pensou em tudo isso para ela dar um jeitinho de se render. Ou de dar para trás com o Brexit. É o que está querendo dizer. Então, rendição premeditada. Por que premeditada e não premeditado? Porque se fosse o processo, seria premeditado. Mas a premedição é da rendição. O processo existe por si mesmo. Então ele não é premeditado. A rendição veio da cabeça dela, maligna. A cabeça maligna dela. Então a rendição é premeditada. Managed surrender. My right honourable friend, and she is unquestionably honourable. Minha honorável amiga é inquestionavelmente honrada. My right honourable friend, and she is unquestionably honourable. Cara, ele não disse honorável, não. Eu não entendi o que ele disse. My right honourable friend, Caralho. my right honourable friend, and she is unquestionably honourable, said that we would leave the customs union. Ó, eu não estou entendendo o que ele está falando. Vou pesquisar e ver se eu acho uma transcrição oficial desse trecho. Se eu não achar, eu vou improvisar. Vamos fazer aqui então. My right honourable friend, and she is unquestionably honourable. Ah, bom, você viu o que ele disse aqui. Se eu digitar um trecho, é possível que eu ache a transcrição se ela existir. Said that we would leave the customs union. Esse cara parece o brother do Monty Python. Vamos ver. Espero que tenha uma transcrição, hein? Não tem uma transcrição do que ele disse. Vamos improvisar aqui. Bom, deve ser algum adjetivo, né? Então vamos dizer, minha amiga é inquestionavelmente honrada, mas essa vírgula não pode estar aqui. A vírgula não pode separar o sujeito do predicado. Então minha amiga é inquestionavelmente honrada. Poderíamos colocar esse advérbio inteiro entre vírgulas. Aí seriam duas vírgulas. My right honourable friend, and she is unquestionably honourable. Então, agora eu estico aqui, ó, porque eu deletei uma legenda. Honourable. Disse que deixaríamos... Quem disse? O falante disse ou a amiga mencionada? Ela disse. Então, ela disse, porque esse disse aqui deixa ambíguo. A minha amiga, blá 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 blá. Ponto. Disse, aí dá a impressão que pode ser eu disse, né? Então, ela disse. Said that we would leave the customs union. Customs Union é a União Europeia mesmo? O que significa isso? União Aduaneira. Uma área de livre comércio, não é a União Europeia em si, mas é a União Aduaneira da União Europeia. Então, eu não sei se você entendeu errado, Rafael. Se você não pesquisou, não pensou nisso. Said that we would leave the customs union. Porque eu acho que está aí a pegada do truque da Teresa. Porque ela fala de deixar a região aduaneira, mas não deixar a União Europeia e tal, tal. Então, isso é importante, porque é vital. Essa informação está errada, então. Então, a União Aduaneira, meu nome é maiúsculo.
Aduaneira, tem maiúsculo. Então, a União Aduaneira. Said that we would leave the customs union. Annex 2 says otherwise. Annex 2? Annex 2. Annex 2. Anexo 2. A cláusula 2. Beleza. A segunda cláusula. Vamos lá. A segunda cláusula diz o oposto. Eu posso escrever segunda, porque cabe aqui. A segunda cláusula diz o oposto. Annex 2 says otherwise. Ou poderia ser, mas não é isso que diz a segunda cláusula. Fica melhor. Não é isso. Fica mais um cara de português. Porque talvez a cláusula não diga o contrário, ela diga uma coisa diferente, mas não exatamente o contrário, de preto para branco, de branco para preto. My right honourable friend, my right honourable friend said that she would maintain the integrity of the United Kingdom. Disse que manteria. A whole protocol. Ponto final. Não é vírgula. A whole protocol says otherwise. A whole protocol says otherwise. A whole protocol says otherwise. O que esse cara disse, hein, mano? A whole protocol says otherwise. Como será que é o nome desse cara? A whole protocol says otherwise. Olha, eu realmente não estou entendendo bem o que ele está dizendo, pelo sotaque, pela qualidade da gravação também, e pela minha deficiência por ser brasileiro. A whole protocol. Nesse caso, esse trecho não é tão importante assim. O argumento do vídeo é o Paul falando e tal, né? Ele está mostrando o que o cara disse. Assim, não importa se ele está falando que tem uma página inteira que diz o contrário, ou o protocolo diz o contrário, ou o inverso. O certo aqui seria pesquisar quem é esse cara, o nome dele, ver se acha a citação integral, de repente acessar o The Guardian, olhar, entendeu? Mas vamos lá, ó. Estamos presos na nossa situação aqui, vamos encarar a nossa realidade. O vídeo tem que ir pro ar, não posso ficar 2 horas vendo esse detalhe aqui, então vamos improvisar aqui e seguir em frente. A whole protocol says otherwise. Vamos generalizar aqui, eu não sei se é uma página, se é um protocolo, vamos colocar aqui. Todavia, o documento diz o contrário. Beleza, ficou ruim não. My right honourable friend said that we would be out of the jurisdiction of the European Court of Justice. Article 174 says otherwise. As what my right honourable friend says, Amiga diz essa vírgula que não tem. and what my right honourable friend does no longer match. This is not Brexit. Isso não é Brexit, porque já foi mencionado, já está no assunto. Então, isso não é Brexit, não é isso. Brexit. This is a failure of government. E sim, porque assim, vamos entender aqui na situação da oralidade dele de comunicação. Ele está falando, isso não é Brexit. Aí, em contraponto, ele vai falar o que é. É diferente disso que não é. E sim, uma falha da política governamental. Quando eu coloco esse e sim, eu dou um ar maior de... Também lembrar a palavra aqui. Contraposição entre uma coisa e outra. Fazer um contraponto. Então, isso não é X. E sim, Y. Não basta... Quer dizer, basta, mas não é tão criativo dizer isso não é Brexit. Isso é fulano de tal. Brexit. Esse e sim dá um ar diferente. This is a failure of government policy. It needs to be rejected. I mean, for God's sake, her chief negotiator, the guy cutting the deal, Ollie Robbins. Ollie Robbins, was a staunch communist. Não, esse é outro. Was a staunch communist who defended Stalin.
O comunista fiel não é uma colocação muito comum. A gente não usa. Quer dizer, eu nunca vi alguém dizer, aquele cara é um comunista fiel. Sei, vamos ver. Alguém já escreveu isso? Vamos lá. Comunista fiel, assim, ó. Vamos lá, vamos entender aqui. Tem 3.000 resultados, mas não é o caso do adjetivo aqui. Aqui disse comunista fiel. Fiel está como adjetivo, como se fosse comunista bonito, comunista sujo, comunista gordo. Vamos lá, mas aqui, ó, comunista fiel ao partido, fiel a Deus, fiel ao regime. Então, quem é fiel a algo ou a alguém. Então, esse comunista fiel aqui ficou estranho. Eu já tinha desconfiado, agora eu confirmei, tá? Então, a gente tinha que dizer, ele é um comunista fiel ao partido, fiel a alguém. Se não tem nada disso, vamos ver, o que ele disse aqui? Robbins was a staunch communist who defended Stalin. Staunch communist. Vamos ver. Não sei o que significa essa palavra. Tá vendo? É um fantoche, inútil, que não tem um papel muito significativo, subordinado. Então, vamos ser criativos aqui, ó. Vamos lá, ó. Um comunista de meia tigela. Meia tigela, que não é útil. Nem útil ele serve. Comunista de meia tigela e defensor de Stalin. Podia ser defendia Stalin, tá? Defensor de Stalin. Stalin tem acento agudo. Stalin. Who defended Stalin. What did you expect? O que poderíamos esperar? Não tá ruim. Poderia ser o tom de voz do Paul e a imediatez da coisa. Você esperava o quê? Ou poderia ser como você achava que seria? O que poderíamos esperar? Beleza. Vou deixar assim. Now, Theresa May Agora a Theresa May ameaça is threatening no Brexit whatsoever if her shit sandwich of a deal gets sua porcaria de acordo não. Que esse sua fica estranho, porque fica ambíguo, não sabe se está falando de mim, que sou o telespectador, ou da Theresa May. Então, se a porcaria de acordo dela... A porcaria de acordo, pronto, já sabe que está falando dela, o acordo dela. Se a porcaria do acordo for rejeitada, porque o que vai ser rejeitado é a porcaria, não o acordo. A porcaria está no mesmo acordo. Se a porcaria do acordo for rejeitada. Rejected, which it will. E será... Will, and that was the plan all along. I knew this is what would happen. Sabia que isso aconteceria, que já foi mencionado, né? Would happen because it's a tried and tested EU model. Porque é uma fórmula europeia conhecida. Poderia ser, para ficar melhor, é uma conhecida fórmula europeia. Você dá mais ênfase no conhecida. Because it's a tried and tested EU model. Because it's Ele está falando da União Europeia, não da Europa em si. Vamos trocar o conhecido de lugar aqui, ó. É uma conhecida fórmula europeia. Conhecida, acento agudo no O, fórmula europeia. Nivelar os caracteres. Tried and tested EU model. Give people the illusion of choice. Dar às pessoas a ilusão de The facts. Essa ficou boa. Give people the illusion of choice. The facsimile of democracy. Choice. Essa vírgula aqui ficou estranho. Eu não tenho terceiro item para eu usar o E. Então vamos usar a meia risca aqui, ó. Ixi, tava com um off desligado. O que eu fiz, mano? O que eu fiz? Calma aí. The facsimile of model. Give people the illusion of choice. The facsimile of democracy. A ilusão da escolha. Meia risca. Não, meia risca vai na outra legenda. Simulacro ficou boa, hein, mano? Democracy. Let them vote, but if their vote defies... Deixa que votem. Tá, beleza, eles votem. The EU. Let them vote, but if their vote... Ó, confusão. Gata doida.
Ó, mano, não tá ruim não, mas vamos lá, ó. Confusão de pronome aqui. Deixe que eles votem. Se eu não coloco aqui, não tem problema, porque votem só pode ser eles ou elas. Mas se seu voto, o meu voto quem? Quem tá assistindo? O espectador? É essa impressão que dá. Então, se o voto deles, tá? Mas como a gente tá careca de saber de quem que ele tá falando uma hora dessa, então se o voto. Não precisa nem falar de quem que é o voto, não. Deixe que votem, mas se o voto for contra a União Europeia, o E. Pode ser o E. Não precisa colocar a União Europeia, não. Eu tenho que padronizar isso. But if their vote defies the EU, just sabotage the process or make them vote again and again and Sabotar o processo. sabotage the process or make them vote again Fazê-los votar. Deixe que votem. and again until you get the result you want. Citizens across the continent voted to reject the Maastricht Treaty. Essa ficou boa. Cidadão do continente. Eu tenho certeza que você pesquisou esse nome que é difícil de achar, né? Mas vamos lá. Nome estranho, mano. Vamos ver. Tá certo, é assim mesmo que escreve. Tá certo. Uma cidade, nem sabia disso. To reject the Nice Treaty, to reject the EU Constitution, Ó, todas as maiúsculas estão certas, o nome das cidades estão certos. to reject the Tratados com letra maiúscula, muito bom, muito bom. Lisbon Treaty, to reject the Euro bailout. Every time Resgate econômico europeu, não. Ah, não está essencialmente errado, mas resgate econômico da Europa, melhor. Da Europa. Euro bailout. Every time the votes were ignored. Emphasizing the fundamentally Anti, sem hífen, tá certo. Tá aprendendo, hein, mano? Louco. anti-democratic nature of the European Union. Aqui você já colocou União Europeia por extenso. Não tem problema usar o E, União Europeia. Desde que você não exceda os caracteres, mas tem que ser um ou outro, tá? Então, se você colocou o E aqui tem que ser o E. Ou se você colocou União Europeia aqui, tem que ser União Europeia aqui em cima. Certo? Democratic nature of the European Union. Isso é mais para não confundir o telespectador. O próprio Paul, às vezes, ele pode falar UN ou European Union. Mas nós estamos na legenda, é um gênero diferente, com regras diferentes, tá? Então, vamos manter a padronização aqui, vamos colocar União Europeia. Onde couber, tá? Tem que usar o bom senso. Se num ponto lá na frente, num ponto só, não couber, você coloca o E. O mesmo vale para ISIS, Estado Islâmico. We are nature of the European Union. We are being asked to sign up to a deal that doesn't. We are. Ó, e você fez uma coisa aqui que você pegou bem, Rafael. Você mudou a perspectiva, né? Então ele fala, we are, perspectiva nós, estamos recebendo uma proposta para fazer um acordo. Aí você mudou a perspectiva para ficar na ordem direta, fica mais fácil. Estão nos dizendo para fazer um acordo. E você não colocou eles estão, tá certo. Assim, no português, se você dissesse eles estão, esse eles teria que necessariamente se referir, aliás, não necessariamente, mas convencionalmente se referir a alguém, algumas pessoas específicas, mas assim, quando você fala estão nos dizendo, você até desvaloriza quem está falando, entendeu? Ah, estão nos dizendo a quem? Ah, não importa, estão nos dizendo. Entendeu? Você demonstra, talvez, dependendo de vários fatores, um certo desprezo por esse sujeito que você omitiu, entendeu? Ao passo que não é certo omitir o pronome, o artigo, em alguns casos pode ser um bom jogo linguístico. We are being asked to sign up to a deal that doesn't really give us Brexit. Asked to sign up to a deal that doesn't really give us Brexit. É uma coisa que não nos entrega o Brexit. Não nos entrega. Que não nos dá, pode ser, o que não favorece o Brexit. That betrays the greatest Isso tá certo, ó. Isso, já mencionou. Isso. democratic exercise in this country. But I have to say, tonight, Admito, opa, só um errinho aqui de digitação. Admito que
Esta noite me sinto mais I otimista. have to say, tonight, I'm feeling more optimistic. A gente poderia dizer aqui, admito que hoje me sinto mais otimista. É assim que falamos em português. E cara, como é que você tá? Cara, hoje eu tô otimista. A gente não diz, cara, nesta noite estou otimista. Mas, todavia, não vou tirar, vou deixar. Primeiro porque você colocou, e repara a ênfase verbal que o jornalista dá na palavra tonight. But I have to say, tonight, Tonight. Então, o leitor, por mais que ele seja leigo, se ele conhecer uma palavra ou outra do original, e ele vê uma diferença muito gritante, não se leve por isso, tá? Estou comentando o que passa na cabeça do leigo. Às vezes ele pode desconfiar da legenda. Então, o cara fala siriguela, você escreve abacaxi, tá ligado? I'm feeling more optimistic. I'm seeing the resignations. I think we're getting close to the end. Creio, aí você omitiu o nome aqui, né? Eu creio, tá certo, porque tá sendo econômico, né? Close to the end. Creio, quem creio? Eu, só pode ser eu creio. Não pode ser nós, creio, ele, creio, ela, eu. Pronto. End of the worst and most duplicitous prime minister in Britain. O pior é mais Duplicitous prime primeira-ministra, acho que tem hífen. Será que tem? Não sei. Pá, tem, hein, mano. Com hífen. Com hífen. Primeira. Isso aqui tem sempre que pesquisar, porque nem eu decorei essas regras direito. duplicitous prime minister in British history. Da história britânica. And that will give us a chance for a fresh start. Boa. Ó, vazou um pouquinho a legenda aqui, ó. Vamos voltar. Pronto. Aí o povo começa a falar aqui. This is also about than a complete and total. This is nothing less. This is also about punishing the UK to intimidate. This is also about. This is also Isto também pode punir o Reino Unido por incitar outros países europeus. Ficou estranho, cara. Ficou estranho. Vamos lá. O objetivo também é punir o Reino Unido. about punishing the UK to intimidate other European countries out of pursuing their own form of Brexit. Não seguirem com seus próprios Brexits, se você for usar essa construção, tá? Próprios Brexits. This is Isso não passa. nothing less than a complete and Nothing less, não passa. Essa ficou boa, hein? Podia ser isso, não passa disso, isso não é nada mais que aquilo, nada mais, não passa. É por esse caminho aí, tá certinho, hein? this is nothing less than a complete and total betrayal of democracy. Isso não passa de uma traição completa. Seria melhor de uma completa traição. Você vai valorizar mais o adjetivo completa. Porque assim, isso não passa de uma traição completa. Quando eu falo traição completa, eu deixo subentendido que poderia ser uma traição pela metade, uma traição de um terço, sei lá, uma traição incompleta, uma completa traição. Igual a questão da fulano é um completo idiota, ou fulano é um idiota completo. Percebe a diferença que tem eu falar o homem de aço inexorável e falar inexorável o homem de aço, ou o homem inexorável de aço. A diferença que tem entre se mudar a posição da palavra. Então vamos lá, ó, uma completa traição. Uma grande traição, melhor ainda, ó, uma grande traição à democracia. Complete and total betrayal of democracy. We didn't vote to sign up to everything under a different name and be the EU's bitch. Essa ficou boa, hein? As putinhas da UE. Who's bitch? Rapaz, eu acho que depois eu vou editar e vou manter tudo UE. Tem que dar uma pensada melhor nisso. Beleza, isso é detalhe. Vamos pro que importa. The EU. This deal de facto keeps us in the EU. But
EU. This deal de facto keeps us in the EU. Este acordo de fato nos mantém na UE. Dá a impressão que você está falando que o acordo é de fato, sabe? Não como se de fato fosse uma locução. Mas você está falando que de fato é uma característica do acordo. Por exemplo, o acordo da vovozinha, o acordo da Theresa May, o acordo de fato. Então, vamos mudar a ordem aqui só. A ordem é sempre importante, cara. De fato, esse acordo, certo? E usou a expressão latina, né? De facto. Como é que é esse de facto? Se significa algo diferente. Na prática. De facto é uma expressão latina que significa na prática. Tá, de fato, na prática é a mesma coisa, beleza. Em português não tem muito problema. This deal de facto keeps De us fato, esse acordo nos mantém na UE. in the EU, but with no say and no influence. Isso, não sei, sem voz, boa. It turns us into a Ó, nos torna. Ah, tá bom. turns us into a slave state. Submisso não, escravo. Ele falou slave muito em alto e bom som. Escravo é pior que submisso. Hoje em dia, existe homem submisso à esposa. Eu faço esses comentários para você ver o peso das palavras, tá? O campo semântico da palavra é muito amplo. Pode significar muita coisa, mas você vê o peso. Você fala submisso e escravo, né? Não preciso nem explicar muito, mas assim, o cara pode ser submisso à mulher, submisso ao filho, submisso às próprias vontades, aos próprios vícios, mas agora o cara ser escravo, um Estado ser escravo da União Europeia é mais pesado. Então acho que é por isso mesmo que ele usou a palavra escravo. Porque o escravo ele faz tudo de graça, ele apanha, ele não tem vontade, nada que ele importa fala. Ele sempre leva a pior. O submisso não, o submisso às vezes ele até aceita isso, por algum motivo ali, né? A slave state. And on top of that, we're handing over 39 On top of that. E além do mais, e ainda por cima pode ser. Vamos lá. Ainda por cima, só para enriquecer, não tá ruim não, viu? Ainda por cima. billion pounds for the privilege. Handing over 39 billion pounds for Nossa. Vamos dizer libras ou libras? Libra esterlina, será que é a mesma coisa? billion pounds for the privilege. Não precisa pôr essa aspas, não. Não precisa, porque ele não fez nenhuma mudança de entonação nessa palavra, no semblante dele não mudou. Pounds for the privilege. Nesse caso, a própria palavra mesmo já vai falar por si só absurdo. Então, eu tô recuando aqui, ó. Com cuidado para não ficar de menos de um segundo aqui, ó. Observando aqui, eu tô mexendo aqui, olhando ali no tempo, ó. Olha lá. Pronto, 1 segundo e 1 milésimo. The prostitutes in this exchange. Somos a prostituta dessa negociação. Boa. They're the ones getting bent over and screwed. Yeah, De 4 sendo molestados. Molestado ficou muito formal. Molestado dá mais impressão de criança. O cara molesta a criança. Nós estamos de 4. Pode ser estuprado, porque screwed é uma palavra forte. Estuprado também, né? Sendo estuprados. we're paying them. E ainda estamos pagando. Yeah, we're paying them. This deal is so awful Esse acordo é tão ruim. Sem vírgula que seria... that we'd be better off staying in the EU. And that was the plan all along. Olha. Now they're going to push for a second referendum. Tá bom agora, hein? Agora forçarão um segundo Referendum, which includes the option of cancelling Brexit, an option that will serve as a death sentence for the very notion of Great Britain as a democratic country. Ó, essa construção ficou 10, mano. Não vou mudar nada. De lá até aqui ficou muito An option that will serve as a beleza. democratic country, having stuck globalist cabal and Tendo no having stuck com a faca, você foi literal aí. Mas o sentido é o seguinte: depois de tudo isso, que quer dizer, olha o tom, olha o que está acontecendo no vídeo, olha
o ponto do argumento que ele chegou. Então ele está falando aqui, ele está destrinchando a mente dela, né? Falando o que está por trás. Então não é tendo-nos apunhalado com a faca, beleza. É isso, mas tem uma maneira mais revoltada de dizer a mesma coisa diante de tudo isso que eu mencionei há 30 segundos, nos últimos 30 segundos. Então, assim, depois de nos apunhalar com a faca, ou depois de nos dar uma facada nas costas, entendeu? É o contraponto. Depois de nos apunhalar pelas costas, porque faca é diferente de punhal, né? Depois de nos apunhalar pelas costas... Stock vírgula. In the knife. May and her globalist A May, sua seita globalista. cabal are now twisting it by putting the country at risk of... Agora torcem. Are now Torcem, vírgula. twisting it by putting the country at risk of the chilling Colocando o país em risco. prospect of being ruled by Jeremy Corbyn. Sob a assombrosa hipótese. Prospect of being ruled by Jeremy Corbyn, a terrorist sympathizer who thinks that Venezuela's Jeremy Corbyn. a terrorist sympathizer. Podia ser uma vírgula aqui, mas o ponto também tá bom. A terrorist sympathizer who thinks that Venezuela's socialist Distopia socialista venezuelana, certo? dystopia is a model for the world. The choice is now clear. We stand up for the United Kingdom, the whole of the United Kingdom, the integrity of the United Kingdom, or we vote for a vassal state with the breakup. Pelo Estado vassalo, não. Pelo Estado vassalo, dá a impressão, linguisticamente, de que o Estado já existe. Então, assim, eu não vou optar pela Caixa da Garota, eu vou optar pela Caixa da Nestlé. Já existe pela. Agora, ou votamos por um Estado vassalo, porque é hipotético, ele mesmo disse aqui, ó. A hipótese do fulano de tal lá, socialista, governar, né? Então, ou votamos por um Estado vassalo, que é hipotético, e pode ou não ocorrer. Or we vote for a vassal state with the breakup of the United Kingdom. That's the choice. Theresa May never Theresa May. Theresa May. never represented the interests of the United Kingdom to begin with. Foi boa. A gente pode começar a mudar a ordem da frase. Para começo de conversa, a Theresa May nunca representou os interesses do Reino Unido. Você colocou a mesma coisa, só que mudou a ordem, né? A Theresa May nunca representou os interesses do Reino Unido para começo de conversa. Beleza, vamos ver a entonação do povo. Como é que está a entonação dele para a gente tentar organizar isso? Theresa May never represented the interests of the United Kingdom to begin with. So how... Tá certo. Você fez certo, porque ele mudou o tom de voz to begin with. Ele mudou o tom de voz no final. E foi no final que você colocou a expressão para começo de conversa. Tá certo, então combinou aqui. So how on earth is she still in power? How on earth? Por que diabos? Ótimo, ótimo, ótimo. Ela ainda... Aqui... Ainda... Por que diabos ela ainda está no poder? Is she still in power? This is it. This is our last É agora, boa. chance to appoint a leader whose loyalties lie with their country, not with a gaggle of odious technocrats in Brussels. Boa, 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 boa. This is the last chance for Britain to avoid disappearing down a hard left hellhole. This is the last chance for Britain to avoid a constitutional crisis. Boa. This is sovereignty on the chopping block. Muito boa, muito boa. Sovereignty on the chopping block. This is democracy hanging by a thread. Democracia por um fio. Muito bom. Parabéns, Rafael. Terminamos aqui. Então, pessoal, é isso aí que eu faço sempre, né? Eu reviso a legenda do pessoal. O Cassiano também começou a revisar algumas agora, me ajudar. Mas basicamente é isso que eu faço. Eu vou revisando e comentando ponto a ponto com eles. Às vezes eu faço vídeo, às vezes se é pouca coisa eu mando áudio, ou eu escrevo alguma coisinha, de vez em quando eu dou umas dicas aleatórias. Mas basicamente é isso aí. Obrigado por ter acompanhado. Quem viu o vídeo até o final, valeu, é nóis. Um abraço. Até a próxima.